e aí, na hora de sair, acabou ficando preso e precisou acionar ali, a mãe precisou acionar o corpo de bombeiros. Um menino de apenas 4 anos, e esse caso que vem lá do estado de Goiás, acabou viralizando essas imagens que repercutindo bastante. Ficou também um alerta aí para os pais irresponsáveis, né? Porque criança, muitas vezes a gente pensa assim, já está grandinho, já tem 4, 5 anos, já tem entendimento. Mas não, gente, criança é um ser realmente ainda a ser estudado, porque piscar de olhos é o suficiente para se envolver em um tipo de acontecimento que nem esse, né? Felizmente, né, ele conseguiu sair e a Mayara traz mais detalhes sobre a situação do menino. Isso aconteceu em Poços, no Nordeste de Goiás, esse susto que a mãe tomou aí, quando a criança entrou nessa máquina de lavar. A mãe relatou para a equipe do Corpo de Bombeiros que no momento que ela foi no banheiro, ele entrou dentro do eletrodoméstico para brincar. Então ela disse que foi um susto quando ele encontrou com ele aí, tentou retirá-lo, não conseguiu, por isso o Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar conseguir tirar essa criança que ficou presa dentro da máquina. O caso aconteceu no domingo, no setor Dom Prudêncio. O cabo explicou que a criança estava nervosa, o que dificultou o resgate. Eles orientam, né, que a criança fique calma, mas essa situação a criança estava bem nervosa, o que acabou demorando aí o resgate, mas apesar do susto, o menino foi retirado sem ferimentos. Agora ficou trauma, né? Quero ver se ele entra aí nessa máquina de novo, viu? Será que ele tava com nervoso porque depois que saísse daí ia apanhar? Ia pegar uma taca. Fica a dúvida, né? Que às vezes a mãe sempre foi assim, né? Meu filho tá preso, sai o filho da mãe, pá, 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 faz isso de novo. É coisa, tipo amor de mãe. Isso. Amor de mãe, literalmente. Bem, seguinte, vamos já falar da Mais Calçados, tem diquinha já da Mais Calçados pra você aqui no programa da tarde, tá bom? Bem, agora, Amanda, a gente vai falar sobre um erro médico, é isso? É isso, Erlan, e preocupa muitos pais, né, nesse momento, né? Uma médica, ela simplesmente receitou um medicamento que não existe para uma criança, para um bebê de 6 meses. Isso aí aconteceu em São Paulo, onde essa médica receitou um remédio que ele não existe, né? Ela colocou... Esse remédio, na verdade, só existe em líquido e em pílula, né? E aí ela passou essa pomada aí para tratar a doença do bebê e simplesmente os pais descobriram que a pomada não existe, né? Isso, Mayara? Isso mesmo, a família desse bebê de 10 meses se revoltou aí, com razão, ao tentar comprar esse medicamento receitado por uma médica da unidade de pronto atendimento de Santos, no litoral de São Paulo, e não conseguiu, óbvio, porque não existe, né? A família foi informada que a pomada do remédio não existe, só existe na versão xarope e comprimido. O pai da criança disse que é uma situação muito grave, poderia ter acontecido algo mais grave, é grave, mas poderia ter sido pior. O menino foi para o local, o filho foi com a mãe na UPA central com assadura grave no bumbum e diarreia. Após o atendimento, o homem buscou pelo remédio receitado em 2 farmácias, que era a pomada, mas foi informado que essa pomada não existe. Apenas são vendidos o xarope e o comprimido do medicamento, que não foram indicados para a lesão apresentada, porque o bebê estava com assaduras aí graves no bumbum. Uma farmacêutica disse que a pomada é a loratadina. Ela é um antialérgico. Ela acredita que talvez houve um equívoco da médica que tenha confundido com o polaramine. Então pode ter trocado aí, mas o certo é que a família ficou bastante revoltada, porque poderia ter acontecido algo pior. Nessa situação, um bebê que precisava de uma pomada para assadura acabou que não conseguiu esse medicamento. Minha Nossa Senhora. Entre aspas, para a fala do pai do bebê, onde ele meio que defende a médica. Ele disse assim, é difícil julgar a médica, talvez não estava em um dia bom, trabalhando demais, mas devemos pensar que poderia ser algo mais grave. E de fato, poderia sim ter sido algo mais grave, mas eu acho que é importante uma pessoa que trabalha com a medicina ter essa responsabilidade e manter a atenção em dia, porque, gente, qualquer errinho, porque na medicina não existe o errinho e o errão, né? Existe erros, então tudo pode ser fatal, tudo pode ser prejudicial para o paciente. Que bom que a família conseguiu identificar que de fato esse medicamento não existe, provavelmente foi na farmácia e o farmacêutico falou que não existe, que a médica errou, mas tem que ter essa atenção, gente, tem que ter essa atenção, porque realmente pode ser fatal, poderia ser algo realmente, como o pai da criança falou, algo muito mais grave, como a gente sempre relata aqui no programa, né, de pessoas que vão resolver um problema no útero, na perna e saem com o braço decepado. Gente, é uma coisa absurda e que a gente vê muito esses erros na medicina,
que precisam ter a atenção mais redobrada. Esse caso também nos leva àquela reflexão, né? Se é mais um profissional daquela, poderia sim estar em um dia ruim, mas é aquela profissional que fez a medicina por vocação, por realmente ter aquilo como missão de vida, ou uma pessoa que fez a medicina, que exerce a medicina pelo status que a profissão traz, né? Pela remuneração, porque tem muito sobre isso, né? É importante a gente, inclusive, trazer esse debate por casos que a gente já viu aqui mesmo no programa da tarde, né? De profissionais que estão dentro de um curso, começam um curso, iniciam na profissão, mas que não são nem um pouco preparados para aquilo. Né? São profissionais que passam ali a academia, a faculdade, a prestar atenção, né? Fazendo o básico para ter ali no final a sua titulação de médico, como médica, para começar a atuar, mas que não se envolveu no curso, não prestou o mínimo de atenção, porque são, de fato, essa fala do pai é até humana, né? Ele traz esse olhar humano para essa situação, mas que é importante a gente refletir sobre a condição dos nossos médicos, né? Deles, afinal de contas, as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares estão nas mãos deles também, né? São responsáveis ali por cuidar desde a atenção básica até a melhor idade. E para quem vai fazer medicina, estude mesmo, viu? Estude, não fique só dedicação, no beabá, não. Estude, para não se tornar um médico que prescreve aí a medicação, pesquisando no Google, porque eu já vi muito isso. Ah, e você tem o quê? Você está com febre? Ah, deixa eu pesquisar bem aqui. Pesquisa ali na caladinha. Já vi muito isso, então pare, estude. Decidiu fazer medicina? Bote a cara nos livros, estude as doenças, estude as medicações, para não ficar refém de Google. Sobre isso, Amanda, tem até um vídeo, a sua fala me fez lembrar esse vídeo, que viralizou esses dias nas redes sociais, justamente falando assim, um profissional falando, olha, você quer que eu lhe ensine medicina em 1 minuto? E aí ele começa a dizer, tá com dor Primeiro, quando o paciente entrar, não tire a cadeira ali do consultório, para ele nem sentar e a consulta ser rápida. Segundo, tá com dor de cabeça? Aí fala lá, medicação própria. Tá com dor nas costas? Aí ele fala assim, no sério, né? Sem brincadeira. Em 1 minuto, infelizmente, é a nossa medicina atual. Não existe um aprofundamento, não existe um acolhimento desse paciente que chega para ser atendido. E muitas vezes a gente aqui está fazendo essa reflexão em cima desse caso, mas que obviamente não reflete a grande maioria, não é o que representa a categoria. A gente só está trazendo esse debate porque é importante trazer esse contraponto para a sociedade. Exatamente, eu já ia reforçar isso que o Val acabou de dizer, isso não reflete a maioria da categoria que faz um bom atendimento. Eu aqui em Teresina, pelo menos todas as vezes que eu precisei do hospital, seja por crise de ansiedade, seja por asma, que eu sou asmático, fui muito bem atendido tanto pelos médicos como por enfermeiros. Então, isso não reflete, obviamente, essa classe que luta muito e às vezes trabalha, infelizmente, em condições precárias, né? Bem, Maiara Dias!